Sexta-feira da Paixão Mas e tem ele alguém está... escutando isso aqui? Ah, com certeza. O deve mundo ter. parou para assistir Barba, Cabelo e Bigode. Quem tá viajando sobretudo, com essa presença que nós temos hoje aqui. Que isso, pô. Eu sempre venho aqui, Eu tô aqui todo Não, dia. não, não. Vem direto. Não é Ah, isso. não sou eu, não? Não é isso. A barba mais conhecida da torcida celeste atende pelo nome de Valdir. E o Valdir Bigode, esse é o Barba. É o Valdir Barba. Esse é o Barba. Ah, então já faz parte do programa. Já Virgão hoje conosco aqui na Arena Barbadão. Cadê ele? Aí lá, olha lá. Grande Virgão. Que Que honra honra, tá aqui hein? com o Virgão. Ó, só os renegados aqui. Saudade dessa É o que galera. não deu certo. Os renegados. Expulso da Nossa Senhora do Carmo. Exatamente. É reunião aqui. Eu também tô nessa, não queria falar não, mas tô nessa. Só tá o sumo aqui, só tá o sumo. Ai, ai. Ô, saudade dessa criatividade sua, viu, velho? Vocês falam tão rápido tanta coisa aí, ó. Saudade de você, viu, Brunão? Tá ligado, cara. Cara. Tamo Saudade de ser no meu time. Você é bom de bola, viu, gente? É bom de Aí, ó, bola, né? Eu trouxe pra você falar bem de mim mesmo. Né? O que você falou? Traz ele. Feijão, mas seja bem-vindo aí. Ô, valeu, gente. Obrigado, uma honra sempre poder Que vir dia falar bom de pra você Cruzeiro. chegar, E né? dia bom, sexta-feira da Paixão. Eu fui dormir 4 horas da manhã depois do jogo, né? Pois Editando é, dia bom por material. causa disso, seu time É. já ganha. Aí o Serginho mandou mensagem. Aí hoje de manhã o Wallace, pô, acordei com a mensagem do Wallace. É, já pensou? Nossa, Nossa, dá você só desanimada, viu né? hoje a mensagem? É, ele mandou agora, 10 horas da manhã. Que animal. É, ué. Mas a gente chegou e também. Curiosidade, Bom demais. o convite pra você vir falar de Cruzeiro foi feito quando? Foi ontem era umas 6h30. Cara, Ah, você tá. sofreu Da um noite. grande risco, hein? É, mas eu tive que cancelar minha live, né? Era pra eu estar ao vivo agora no canal Cruzeiro. Ah, Era a pô, live faz a nossa. live agora. Vamos liga fazer essa- aqui 10h30 pós-jogo. Nossa, Só aí. chamar o João Paulo Big aí, tamo junto. E eu vi isso, eu falei pros caras pra te chamar, isso é quarta-feira. Quer dizer, Mas aqui tem uma quarta-feira, pré-produção boa, né? Léo? 2 horas da tarde. Já te chamaram ontem 6h30. É. Tá bom. Tá dentro Não, do tem prazo. E aí eu acabei vi, dando os caras aqui, né, velho? Vocês vão cobrar deles depois, né? É complicado. Eu vi Não, só não, a gente pensando faz assim, isso, não. cara, vai Eu vir falei ao Bahia vivo. no Mineirão. Eu não sei o que vai Não, mas ser eu a falei isso com participação. ele. Eu falei, deixa eu ver o resultado do jogo, eu te falo se eu vou ou não. Olha que safado, hein? Resultadista. Ô, se perdesse ontem, era 16º colocado, beira da zona. mas Ganhou, o tá que perto que tem? de 4. Ih, nós estamos na Não, zona eu já. vinha de boa pra Pois poder é, falar, ué. mas a pressão tá complicada. Tô aguentando mais falar de Cruzeiro sofrer, não. Graças a Deus a gente viu um ar novo agora. Deu Deixa eu te alívio, perguntar deu um alívio. negócio. Pra você que tem um desvio de caráter de não conhecer o Virgão, Isso que eu ele é ia uma das falar. figuras mais conhecidas da torcida do Cruzeiro. Há muito tempo tem um canal de sucesso que é o Cruzoeiro. Também tem, tá no Instagram, tá no YouTube. Ele mostra o dia a dia do torcedor cruzeirense indo pro estádio e mais do que isso, pelas suas análises aí apaixonadas e sempre muito sensatas. Eu acompanho o teu trabalho, eu roubo tuas ideias também e trago aqui e falo que são minhas. Isso Que é isso? sinal de credibilidade que você tem É isso aí. com a minha pessoa. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, tantos anos, a tua audiência, ela aumenta quando o Cruzeiro vai bem e você tá felizão, ou quando o Cruzeiro vai mal e o torcedor vai lá para poder ser representado pelo teu ódio? Boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Na tragédia, né? Até o mundo jornalístico é assim, né? Sempre tem audiência, né? E sempre o jornal, às vezes, sempre faz o sangue pingando ali, né? Pra pessoa Sangue ver, azul. E é o que dá audiência. Mas assim, pro Cruzeiro, a fase boa, querendo ou não, sempre é melhor, porque eu mostro o lado real da torcida do Cruzeiro, né? De viver títulos, de viver glórias. Então, essa fase de 2019 pra cá foi bem complicada. Muita gente sofrendo mesmo, real, e eu que vivo o Cruzeiro dia a dia, a gente tem hora que controlar a mente, tem sempre que parar um pouquinho, largar o Cruzeiro de lado um pouco, porque senão você vai pro buraco, porque foi tenso. Eu sempre falava com o pessoal, a notícia do Cruzeiro nesse período agora aqui é sempre a pior, a próxima é sempre a pior, não é a de hoje não, sabe? Amanhã vai ter uma pior, eu nem ligava com a de hoje ruim não, porque amanhã vai ter outra ruim. Quando não tava na polícia, né? Exatamente, passou por uma fase muito ruim, Nós mas pegamos fase até de polícia. a audiência teve, Bruno. A audiência teve, a gente Normal. acaba tendo, mas não é aquela audiência legal porque ela acaba, a gente tendo que emitir opinião, e a opinião quando tá mal o time, cada um tem a sua. E na internet vocês estão ligados como é que é, né? Às vezes a pessoa não respeita, não Cada um entende gosta, o que você né? quer falar. Gosta de tem ouvir a má verdade. interpretação, E você tem que falar o que a pessoa quer ouvir a respeito do Cruzeiro. Então, às vezes, tem gente que quer o Wallace titular. Aí vai aparecer o cara que odeia o Wallace e vai matar na internet, cancela por isso. Então é muito difícil a gente lidar com a opinião, mas é o desafio do trabalho. A gente Mas hoje, Bijão, hoje Mas nós hoje, estamos num dia bom. Não, hoje eu tenho uma frase que eu sempre falo lá no canal. Quando o Cruzeiro ganha, o mundo fica da hora. Muito massa. Bom demais, só com saudade disso.
Ô, Virgão, você já tem o canal tem quanto tempo? Eu lembro que a gente tava lá no 98 Esportes ainda. Tava saindo, entrei lá. Não, sim, mas a gente chegou a te convidar uma vez, você foi lá da manhã, participou comigo, com o Gleison, com o CJ. E aí depois você acaba sendo o tipo influencer do Cruzeiro no programa, né? E tinha um outro do Atlético. Ele é um influencer. Foi Arquibancada 98. Era Arquibancada 98. Tinha um programa Quem lá. que era o Mas o seu canal, você tem ele há quanto tempo? Não, o Cruzeiro nasceu num dia, tá tatuado aqui, só pra ver, 14 de outubro de 2013. Muito tempo. Sim, já, vai fazer cara. 12 anos, né? 12 anos. Faz muito tempo, hein? Mas essa caminhada de 2018 é que... Eu hoje estou completando 11 anos de casamento com a Karina. né? Como é que é? 11 anos de casamento. 11 anos? Ô, Karina, parabéns, hein? Você vai pro céu! Vai. Vai mesmo. Hoje não pode nem fazer gol, hein? Mas vamos lá. Mas esse aí já vai fazer 12 anos de caminhada com o Cruzeiro, é dividido em algumas fases, né? Cruzeiro vem do nome da zoação que eu fazia muito na internet, era muito novinho ainda na época. Qual que era a zoação? De zoar a provocação do Atlético Aí, mesmo. de zoeiro. De zoeiro vinha pra zoação com o Atlético Mineiro, né? Porque na época tinha perdido pro rival, né? O rival não... O Marrocos lá, o Raja. Raja Casa Branca. Fiz o videozinho zoando isso, zombando isso aí com a galera e acabou viralizando e o canal foi crescendo, eu fui produzindo vídeos, fazendo paródia. Criou conteúdo. Indo no meio das torcidas, viajando em Minas aí, mostrando a torcida do Cruzeiro. E aí veio os vlogs, né? O vlog veio em 2014, ali no início de 2014. E foi bombando, crescendo tanto que fez o canal explodir e toda... Parabéns. Aí. Então, assim, a ideia é mostrar o que o torcedor vive pro seu time de futebol. Então, tem muitos torcedores que nem são cruzeirenses, que acompanham o Cruzeiro para ver aquele desafio nosso de sair de casa, gastar uma tonelada de dinheiro, né? Cara, assistindo que é caro. trouxa. E o perrengue danado, né? Que é pra acompanhar o time, porque ninguém valoriza isso, né? Só o torcedor sabe o que ele vive pelo time. Nas boas e nas más a gente tá ali. E, inclusive, tem muito atleticano que acompanha isso, que eu acho mais da hora. Porque a galera antes me odiava, né? Hoje os caras têm o que me zoar também, porque o Cruzeiro entrou na draga danada. Só que eles respeitam e entendem o que eu faço pelo time. Talvez eles também fariam pelo time deles. Então, é uma coisa legal. Você tem audiência atleticana? Você pode dizer isso? Você falou. Quando o time tá na má fase, com certeza aparece. Mas esses dias eu fui tomar café com a minha esposa, com meu filho. Inclusive sou pai, né, velho? A vida mudou depois disso aí também. Legal demais. 7 meses, cara. 7 meses. Legal demais. A vida Qual mudou. que é o nome? A vida mudou. E ele é atleticano mesmo? Ele é atleticano. Você é doido? Nossa, você é livre. Mas ele falar igual o Big, né? Minha casa nem entra. Se ele falar que vai ser atleticano, tudo bem, é só deserdar e... Mas tinha uma treta dele com o Mulambo, você não lembra, não? Tem sim. Eu não vim aqui no programa justamente por causa dele. Por quê? Porque o Mulambo colocou uma foto dele com a camisa do Galo. Não foi nada, na verdade, aquela foto fui eu no canal Desimpedidos, em 2017. O pessoal pediu pra contar a minha história. E minha família inteira, todo mundo sabe, eu sempre falo isso no Cruzeiro, minha família inteira é atleticana. Isso que é mais legal. A família do Fred também. As pessoas perguntam, por que você é cruzeirense então? Eu falo, mas eu sou o único que entendo de futebol lá em casa. Brincadeiras à parte aí, viu? Risadinha do Lé. Minha família toda... Não, mas isso é normal. Não, mas minha mãe é cruzeirense, eu acho, né? minha irmã, meu irmão. É por isso que deu certo. Mas mas eles também não sabem nada de futebol. Diogo Soares também era cruzeirense, a família dele toda atleticana. Pois é, depois eu conheci, tem muitos assim. O Nelson, que eu comprei o apartamento dele, verdade. O único cara que eu conheço que a família dele toda é atleticana e a família dele toda é cruzeirense é o Fred, pô. Jogou no Cruzeiro. É verdade. Todos os times, né? Mas aqui... Mas deve ter alguém que torce pro Fluminense lá. Tem também. É ele com a galera do Lyon também, lá não queria te falar, mas é só do Lyon também. E sempre tem uns bobão mineiro que torce pra time paulista. Sim, tem. Torce pro Flamengo, né? Corinthians. O mundo é globalizado, irmão. Eu até entendo, assim, esse jeitinho brejeiro de vocês. Respeito, mas assim, eu sou cosmopolita, sabe como é? Ô, Virgão, me conta uma coisa. Você se tornou uma figura emblemática, não só para o torcedor, mas assim, se tratando de Cruzeiro. A minha pergunta é muito sensível. Até que ponto você se aproximou do Cruzeiro instituição e até que ponto é saudável um cara que representa a torcida estar ali também, vez por outra, discutindo coisas nos bastidores da instituição? Você perde a coisa do torcedor? Como é que é esse isso? Desafio é diário, porque a gente tem que ter respeito sempre pela instituição, pelo que fala. Às vezes você não gosta de um atleta do jeito que ele está jogando ali, mas você tem que dosar a palavra, porque eu represento meio que
a torcida, né? Eu não represento a instituição direto, né? Então, eu não falo pelo Cruzeiro, eu falo pela torcida. Então, se o time tiver numa má fase, a gente tem preferência de tal atleta, não tá legal aquela ideia do treinador, eu vou expor isso, vou deixar o torcedor falar e eu também vou falar a minha opinião. Já tive um problema em 2018, eu acho, que sem querer eu falei um palavrão junto com o Mano Menezes na época. Isso aí gerou um problema dentro do Cruzeiro, né? Então, eu sei que eu tenho que tomar cuidado com isso, e principalmente porque a gente trabalha hoje, tem marcas, né, que patrocinam o Cruzeiro, então qualquer detalhe é cancelado. O Mano, ele encostou em você? Não foi ele diretamente, né, mas chegou na assessoria, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque eu não sou muito do jornalismo, né, de viver notícia do Cruzeiro. A gente comenta a notícia, eu não dou notícia. Mas as pessoas se informam por você, não é? Exato, porque a gente tá vivendo ali mais rápido, né? O meu trabalho é muito full time mesmo, tem hora que eu fico maluco. Ontem mesmo no jogo, tive uma honra, então, inclusive, agora a gente tá produzindo conteúdo em parceria com a Cazé TV, aí acabaram, subir até um vídeo legal, agora pô. Também. Legal, hein? O que eu faço na arquibancada, opinião, agora vai também parceria com eles no Instagram, então, assim, aí eu tinha que ir lá no meio do jogo, já editando o vídeo pra mandar pro pessoal, porque tem que entrar logo, porque senão você perde o time na internet. Isso é YouTube? Não, Instagram. No YouTube não vai essa da Cazé TV, não. De vez em quando a gente faz algumas matérias lá, eles chamam a gente e... O forte é Instagram ou é o YouTube? Hoje do Cruzeiro o maior número é o Instagram. No geral dá 1,5 milhão de seguidores aí. Mas... Que isso, hein? Muita coisa. Mas muito demais. E mais do que isso, porque muito são todos engajamento, né? Engajamento em todas as redes. Grande engajamento. Ô Virgão, eu queria entender, primeiro, nessa sua saga de torcedor, a sua expectativa, como é que você sai do jogo do São Paulo para poder assistir esse jogo contra o Bahia e o que você viu? Durante os dias, o intervalo entre os dois jogos, ficou aquela expectativa porque uma coisa é o jogo fora de casa, outra coisa é o jogo dentro de casa. Muitos achavam que o Dudu voltaria, que até possivelmente o Gabigol voltaria, o William, porque o time teria que jogar para frente. Porém, era contra o Bahia, um adversário complicado, tinha 12 jogos que o Bahia não perdia, e é um time muito mais bem treinado, né? E vem de empates no Campeonato Brasileiro, mas sempre mostra dificuldades. A grande questão, Bruno, e para quem está acompanhando entender, é que a torcida do Cruzeiro, o que ela esperava era mudança de postura. O que a gente viu contra o Mushuki Runa, lá pela Sul-Americana, desagradou bastante a torcida, né? Até a saída do Marlon também, que foi, eu até comentei sobre isso, a saída do Marlon é um reflexo do que estava o time em campo, né? O desinteresse. Eu via o Marlon assim no Cruzeiro e via um Cruzeiro desinteressado em jogar. A gente não sabia onde estava o problema. Apático, né? Tava apático, né? E tinha coisa ali. Quando vai pro jogo com o São Paulo, aí a detalhe é a mudança o quê do treinador? Ele coloca o time com 3 volantes. E ele fecha mais o meio, preenche o espaço, o São Paulo não consegue jogar. Já deu uma ideia de outro time. E vem o Fagner também, né? Que é um lateral mais defensivo, que ajuda bastante. Nesse jogo também foi fundamental nisso. E o cara principal, cara, que mudou o Cruzeiro é o Lucas Silva. Lucas Silva, sem né? dúvida. Com a torcida. Ele tem uma cadência no jogo que ele, na transição do time, ele dá aquela desacelerada que tira essa ansiedade do time do Cruzeiro que já existia antes. Aquela pressa para fazer um gol, aquele desespero para encontrar um passe e tudo mais. E ele complementa o Matheus Pereira nesse meio de campo. Então consegue encontrar mais esses jogadores ali de ataque. O Caio Jorge, cara, antes de Gabigol aparecer, o Caio Jorge já estava jogando, ele já estava ajudando, ele era importante pro time do Cruzeiro. Na época do Fernando Diniz, ele vinha fazendo gols. Ele vinha ajudando. Então, assim, é um cara de potencial enorme, muito novo, né? Tem um potencial enorme aí e merece sim a titularidade. Eu vejo que a imprensa vai fazer o possível agora, grande parte dela, principalmente lá do eixo Rio-São Paulo, que acompanha só Gabigol, Dudu e Cássio, né? A matéria tem que colocar eles para falar do Cruzeiro. Eles vão tentar o máximo possível agora falar que tá colocando ali 5 milhões no banco, que o time não quer jogar, ela não quer colocar os caras e tal, mas o Cruzeiro não é Dudu e Gabigol. Entendeu? O Cruzeiro tem muito mais atletas, tem um elenco e tem que encontrar um time. E o Jardim tá encontrando esse time. E é um time que, 39% de posse de bola. Então, talvez vai ter que ficar sem a bola, mas vai fechar mais espaço e encontrar com mais calma a jogada para finalizar, para fazer o gol, como aconteceu ontem. Não é que o Bahia jogou mal, porque eles estão falando, o Bahia jogou muito mal. Não, o Cruzeiro anulou o Bahia ontem. O Bahia não conseguia jogar. O Bahia ficou, o goleiro deles, o Ronaldo, antes de machucar, era a tentativa de sair tocando, não conseguia. Verdade. Porque era pressão do Cruzeiro. Marcação alta. Marcação alta. Mas isso é uma burrice do time. Do Bahia. É uma burrice muito grande. Manteve a estratégia. Se você quebra a bola lá pra frente, você acaba com essa marcação-pressão. Mas, de qualquer maneira, realmente o comportamento do Cruzeiro foi outro. Ontem, né? O time
mais vibrante dentro de campo, mais intenso, com uma marcação que o Leonardo Jardim, ele já tinha falado que gostaria que o time fizesse desde o início, e com jogadores que eram titulares e não tinha como fazer, e isso foi provado ontem com o Wanderson, com o próprio Caio Jorge, que rouba a bola do Ronaldo e sofre o pênalti, mal cobrado por ele, mas a gente viu uma rotação diferente do Cruzeiro ontem, jogando o Mineirão. Eu até te falo, Virgão, o Bahia não joga só aquilo, mas realmente teve méritos o Cruzeiro. Por exemplo, o Lucas Silva roubou uma bola, já é um fato, uma grande novidade. É que ele não é pra ele isso. Ele não é um ladrão de bola. E sai o segundo gol do Cruzeiro assim, no contra-ataque do gol. E errou pouquíssimos passos. Não, essa já é uma característica dele. Mas foi muito bem ontem. De tocar bem a bola. Ele não força o passe, né? Ele não é o cara para forçar um passe. Não, mas sabe forçar. Mas aí você pega outros jogadores que atuaram bem, como o próprio Christian, atuou bem. A firmeza do Fabrício Bruno e o Jonathan e o Vidalba, que permaneceu na zaga. Ontem até eu comentava no Tempo Esporte, eu falei, pra mim o Vidalba não sai do time não, hein? Não, o Jonathan Jesus vai voltar. Não volta. Pelo que ele jogou no Morumbi, não ia voltar. E o técnico simplesmente repetiu o time que jogou no Morumbi. De certa maneira, foi o primeiro jogador que o Jardim bancou. Foi o Vidalba. Não, é ele que vai jogar comigo. Vai, o Wanderson é titular. Enfim, parece ter encontrado uma formação. Estatura, né? Ele não é um zagueiro alto, mas ele é muito bem posicionado. Né? E aquela raça argentina de não querer perder bola. Né? Mas aí você ganha em outro aspecto, que é a velocidade, que é a recuperação dele. Geralmente o zagueiro é mais lento, né? E ele é um jogador mais rápido até por ter atuado como lateral esquerdo. Mas foi, sem dúvida alguma, uma grande atuação do Cruzeiro ontem. O Bahia inexistiu durante Você falou do Bahia, assim, sem tirar os méritos da grande partida do Cruzeiro, as escolhas do Ceni, sobretudo deixando no banco Everton Ribeiro, Lúcio, teve uma série de equívocos ali também, né? Mas isso aí é normal. Talvez o técnico quis rodar o elenco, porque no meio da semana que vem o Bahia tem jogo pela Libertadores, né? Não, mas é muito antes. Mas é porque no domingo já tem jogo de novo. Então, ali alguma coisa. Mas o Everton, eu acho que o Everton Ribeiro vem do departamento também, né? Não, tava jogando. Não, tá jogando. Ele, o Ademir. E quando eles entram, dá uma pressão ali no segundo tempo. Né? Aí depois, será que o Ceni, de certa maneira, ele não subestimou o Cruzeiro? Pode ter sido. Pelo momento do Cruzeiro, pode ter sido. Eles no banco. Vão dar uma poupada aqui que a gente encara o Cruzeiro. Aí pensou que estava jogando contra um time do Campeonato Baiano, tomou fumo. Aliás, 3-0 já era para ter sido com 15, 20 minutos de jogo. Verdade. E o Cruzeiro estava várias oportunidades. O Caio Jorge perde um pênalti na sequência. O Wanderson vem e perde um gol feito na cara do gol. Verdade. Teve quase um gol contra também, que a bola desviou. Verdade. Pegando. Aquilo estava se ontem, desenhando. O Cruzeiro arrebentou o Bahia. Foi uma noite pra... trazer um alento. Não gosto, Agora, aí eu tô falando sério. Aí foi pra trazer um alento pra torcida do Cruzeiro, que o time pode disputar. Esperança, um sinal de esperança ali, porque realmente não tava legal. Agora, por que no Flamengo, por exemplo, você ter esses jogadores aí no elenco que tem tão forte, ninguém fala que tá deixando no banco? Quando fica no banco, né? O Arrascaeta fica no banco, ninguém quer... Agora, se o Dudu e o Gabigol agora vai ficar no banco, é a escolha do treinador. Pode implantar crise. Mas o Gabigol ficou no banco lá. O Gabriel Barbosa já era banco. Mas aí, quantos treinadores já quiseram o Gabigol no banco, né? A gente tem que entender, às vezes ele não tá na melhor performance, na melhor fase, e o estilo de jogo também não tá apto pra ele. E o próprio igual a entrada do Dineno agora, que provavelmente daqui a pouco tá vindo, é outro jogo pra ter um Dineno. O Dineno é bola aérea, é cabeça. E o próprio Jardim, ontem na coletiva, ele fala isso. Ele falou o seguinte, os meninos estão jogando bem, então eu vou manter os meninos. Pronto. E todo mundo vai poder jogar.
no momento certo. Então, esses outros jogadores, como o Gabigol, o Dudu, ele não se esquiva, né, velho? Ele é muito bom, né? Ele falou do preparador físico, que também pode ser um problema ali depois, Vijão. Teve uma saída. Você falar alguma coisa sobre esse Osmar Feitosa, né? Omar Feitosa que sai. Que ele quer veio dizer... ano passado, né? Mas ele já saiu, ele é bom. Mas o time, ele saiu ontem, o time correu pra caramba. Então, muito intenso. A palavra certa é intensidade ontem no jogo do Cruzeiro que o Lélio usou aqui. Acho que a gente viu um Cruzeiro com muito mais intensidade mesmo. Não é só questão de raça, não. Era intensidade nas jogadas mesmo. Tinha 3 jogadores. Às vezes o o cara do Bahia chegava, tinha 3 caras marcando, velho. A marcação tava firme. É porque você consegue realmente dobrar ou triplicar a marcação, porque você tem 3 volantes ali. Na teoria, você tem um losango ali no meio de campo. Ou losângulo, como diria o outro, né? Então, se você tem ali o Lucas Romero, o Lucas Silva e o Christian pela direita, o Romero, o Lucas Silva, esses caras, eles vão se juntar a um atacante ali que vai vir acompanhando alguém que tá na saída de bola do time, geralmente passa muito por um zagueiro ou por um volante. O próprio Matheus Pereira, ele não tem muito essa característica, mas estava mais ligado ontem. Marcou muito ontem. Aí vem o lateral junto com o volante, então você vai e consegue fazer isso. E o Fagner, como o Fagner é mais recuado, exatamente. Né? Agora, o Fagner ele sai sentindo algum desconforto, já se sabe. Ele colocou a mão na parte posterior da coxa, mas ali falaram que foi uma pancada que ele sofreu. Bom, pelo menos, né? E logo depois o William entra e também sente uma fisgada na perna. Pois é. Mas você viu que o William entrou, a mesma sensação da arquibancada, né? Já dá uma insegurança de marcação. Acho que o William, o problema dele é a marcação. Mas ele entrou bem, defensivamente. Mais ou menos. Teve alguns lances ali de perigo. Até porque o Bahia também, ele não estava conseguindo propor jogo. A grande questão que, inclusive, ontem eu estava trazendo vamos ver esse Cruzeiro jogando agora em casa, para ver se ele vai ter essa intensidade. Não só de marcação, que ela mostrou contra o São Paulo, mas para propor o jogo, e fez isso divinamente. Na verdade, você vai pegar as estatísticas, o Bahia teve muito mais posse de bola. Isso. 61% posse de bola. Verdade. Mas também uma posse de bola, assim, que ela jamais ameaçou o Cruzeiro, porque você vai ver o mapa de calor, a posse de bola do Bahia tá no campo de defesa dele. Ele recuou todo. E ali ia chegar a bola no meio de campo, mas voltava a bola lá pra trás. E aí o Cruzeiro, cara, ia, pressionava e roubou várias e várias bolas no campo de ataque. Agora, uma coisa que a gente tem que reconhecer, não é nenhuma surpresa, porque o Jardim, ele já vinha falando, eu quero um time rápido. E o Cruzeiro, com aquela escalação que ele tentou fazer com Lucas Romero, Matheus Henrique, na direita era o próprio Wanderson, na esquerda o Dudu, e lá na frente era o Gabriel Barbosa com quem, hein? Com Marquinhos. Com o Marquinhos? Não, é o Wanderson. Não, era com o Wanderson. Com o Wanderson mesmo. Então quem jogava pela direita? É o Wanderson pela direita, o Dudu na esquerda. Às vezes ficava o Caio Jorge, ficou 4. Wanderson, Caio Jorge, Dudu centralizado e o Dudu Gabriel, na esquerda, o Gabigol. Gabriel e... O 4-2-4, né? Que o pessoal falou. Cara, não deu certo. E olha assim, e o time era lento, sabe? Fraco no meio, não pegava a segunda bola, não pegava a segunda bola. 20 minutos contra o Mirassol, que era os 2 gols do Cruzeiro que saiu pela direita, mas foi jogada rápida, cruzamento e saiu o gol. Dudu e o Gabigol naquela estreia, mas logo depois o Mirassol fechou o meio, o Cruzeiro não conseguiu mais jogar, tomou uma pressão danada e quase que sofre um empate no jogo. Porque o Reinaldo perdeu o pênalti. A gente está vendo, né? Você que está pelo rádio aí 91.7, a gente está conferindo aí os principais lances da partida de ontem. Eu cheguei a falar nos bastidores para delírio do Militão, que quase deu um salto mortal, que para mim o melhor jogador da partida foi o Lucas Silva. Somente pela posição, a postura de liderança que ele está demonstrando, ele já é um camarada bem cruzeirense. A identidade dele com o Cruzeiro é muito ali grande. No ambiente Cruzeiro ele já se apresenta dessa maneira, e em campo ele vem mostrando que ele pode ser também esse fator que acho que o Virgão descreve muito bem. Muita gente foi bem, mas eu queria fazer um destaque, cara. Você falou do Caio Jorge. Meu irmão, você nessa situação que está sendo provado, botando um medalhão num banco, tu perde um pênalti
e ainda assim aquilo não te tira da partida e você renova, não, eu vou continuar com a mesma intensidade, se jogando da mesma forma, isso mostra uma personalidade do Caio Jorge que não é tão comum assim, não. Uma competência. Tu vai além da Mas qualidade. não só a personalidade do Caio Jorge, como a confiança do treinador nele. Isso também dá uma segurança pro jogador. Perde o pênalti, mas assim, mas eu sei que o Jardim, ele tá confiando em mim. E eu acho que ele não sentiu e o Cruzeiro tava bem. Ele 2 vezes como titular, deixou o Gabigol no banco, mas na arquibancada, na hora que o Caio Jorge perdeu o pênalti, a sensação da torcida, falou, se o Gabigol tivesse aí, não perdia, gente. Muita gente falou isso. Ficava muito assim. Era o 8º gol na temporada. Engraçado o Romero também. O lance do gol do Romero, foi inclusive aniversário dele hoje, né? Parabéns aí pro Alpeiro aí. Esqueci a idade dele, não sei não, mas deve estar beirando os 30. É os 30 já, acho que ele tava com nasceu um filho dele, eu acho que o Rufino. Vai ser pai de novo. Ele tá grávido. Tá grávido. Tá grávido, Ele, no momento antes do gol, ele tenta dar um passe e ele erra esse passe. Isso. A torcida do Cruzeiro no Twitter, né? No X aí, né? Que agora xingou X, já tá manifestando uma insatisfação com o Romero. Eu vejo os torcedores falando disso, que alguns jogos e tal, ele vem falhando em tudo. E ele erra esse passe. No momento que ele erra o passe, a torcida já começa a querer, já fica negócio. Quando ele pega a bola e prepara pro chute, velho, na minha cabeça veio assim, se eles olham essa bola, vai até o final do jogo. Já ia sair, a galera ia vaiar, ia xingar, ia chamar. O cara pega e mete um golaço. E não é aquela vaia muito forte, mas é aquela vaia um golaço. O cara me lembrou muito o chute dele contra o América. Que é a mesma pegada com aquela famosa descaída. Né? E o goleiro foi antes, né? E ele bate de 3 dedos, né, Vijão? Não, é meio peito. Não, é um peito de pé. Peito de pé mesmo. É peito de pé? Não. Ele pegou do meio do pé. Só que ela faz o efeito. É porque ela faz uma curva. E aí o goleiro vai na curva. O goleiro não pode ir na curva. Ele dá aquele passinho para um lado, já era. Que foi a mesma coisa que aconteceu na partida contra o América, com esse chute fazendo aquele desenho ali. Se falou em algum momento do Romero, o ambiente dele lá, que ele não estaria num clima legal, mas assim, cara, ganhou, meu irmão, o clima muda, é outra história. Christian também faz uma ótima partida. Aquele passe do Christian é milimétrico, né? Sensacional. Aquele passe é bonito demais, né? E o Caio Jorge aproveitou muito bem também. O Caio Jorge foi eficiente. O gol contra o São Paulo já foi de oportunismo, né? Aquele gol de centroavante, lugar certo na hora certa. Debaixo da perna do Rafael. É um jogador que carrega a bola, né? Ele recebe, mas tem velocidade na saída do goleiro. Então, assim, ele tem uma característica. Ele ganha do zagueiro, tirando do zagueiro, já é a primeira. E ali na saída do goleiro, ele poderia ter até driblado o goleiro. Talvez seria a mais segura mesmo. Dá mais uma. Ela pega na perna do goleiro, você viu? Ela pega a perna. Teve um quê de sorte ali, né? É isso. Ele falou que é uma expertise dele até bater de sapato. Vamos ter no próximo jogo essa comemoração que parece que vocês ganharam um título. Não, calma, ninguém não, a empolgação é porque tira um peso, né? Um alívio de ter esperança, porque o Cruzeiro tava não vai ou não vai, pelo amor de Deus, toda vez teve no Campeonato Mineiro, a gente ganhou 2 seguidas, acho que foi Uberlândia e não sei. Aí ganhou, não, parece que vai, não perde de novo depois. Não aguentava mais isso não, agora dessa vez espero que não aconteça isso de novo, porque tá parecendo que vai, né? Calma, né? Calma, torcedores, calma. Mas eu só falar um negócio aqui pro Nilton Pereira do Santos Júnior. Manda. O dia que não sei blá 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 ganhar, vai ter comentários no BCB. Deixa eu te falar, comentário não é agora, não. Tá? A gente comenta na hora certa, não é a hora que você quer não, Nilton. Mas então, vamos lá. Aí, ó. Falar aqui, no dia que a franga ganhar, bom, então no dia que sua irmã ganhar, mas vamos lá. Ô, Virgão. Isso é bom demais. Aliás, Virgão e Totonho, nessa ideia, assim, olha, você tem uma partida de muita intensidade defensiva contra o São Paulo e agora uma intensidade propositiva, contundente. Dentro disso tudo, algo que salta aos olhos é aquele banco com 6 milhões de reais. Podemos decretar... Já valorizou 1 milhão aí? Não era assim. Cinco. Tem 1 milhão por fora. O que é esse 1 milhão aí que tá aí? Aqui tem o William também lá. Eu tô fazendo uma conta. Entendi. O William tá no meio. Eu tô botando a galera. Podemos dizer que está sacramentado, Dudu e Gabigol é banco de reservas do Cruzeiro e esse é o time titular. É isso mesmo? Ou ainda vamos experimentar? Gabigol banco, Dudu é banco, Gabigol, isso é sustentável? Não, o Gabigol até eu entendo pela característica de jogo dele,
né, em relação ao Caio Jorge. Já o Dudu, eu ainda considero que ele é um cara mais técnico do que o Wanderson. Mas o Wanderson tem uma função tática em campo, principalmente para a recomposição ali do time, que ele ajuda volta, mais, né? ele se entrega mais. É, isso aí agrada o treinador. é É o jogador que agrada o treinador no estilo dele. Tanto é que ele estava pela direita, agora já jogaram ele para a esquerda, né? Mas o Dudu ainda eu fico nessa dúvida, porque é um cara técnico, eu acho que não vinha jogando mal não, sabe? Eu acho que ele estava se destacando no Cruzeiro que estava ruim. E o jogo de Dentre ontem a gente falava assim, pô, o Dudu entrar, vai ser bom Mas pra ele entrou, né? mas não foi tão claro. Ele tentou 2 jogadinhas marotas lá, que vai correndo, corta e perde a bola. Perde a bola, né? Mas é momento Mas de é o jogo. cara que rabisca. Mas agora, é o cara que traz a qualidade. O Lélio falou uma coisa aqui, quando veio um preparador que já Não, trabalhou mas que me responde um negócio. mas é Gabigol isso. é banco? Vou te responder. Peraí. Você tem alguma dúvida? Peraí que eu vou te responder isso aí. Não, vou te responder isso. Ah, manda. Porque o preparador do Leonardo Jardim teve aqui, um ex-preparador, você lembra que você comentou? Não, o que ele gente fala? Entrevistou. Era o Moita. Isso, como é que era o Leonardo Jardim? O que ele falou? Ele precisa de um time com equilíbrio, na defesa e no ataque. Não foi isso? Então, todo mundo marcando. E agora a gente começa a ver esse é o equilíbrio. É o jeito dele de armar o time. Então, provavelmente, o Gabigol vai ter que esperar mais um pouco. Agora, Mas você acha que ele irá esperar porque você tem Não também sei, perfil isso aí eu do já não sei. atleta, né? Eu não sei se ele aguenta. Mas o Cruzeiro ainda tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, quer dizer, tem que aguardar. Ele tem que esperar, ele tem que saber se é ele que quer esperar. Mas já tem especulação dele sair no... Não, isso aí já vai começar isso mesmo. E o Jardim falou isso, falou assim, gente, ó, a gente tem que torcer pro time, não é torcer pro jogador, não. Exatamente. Agora, desconforto psicológico para um cara desse que veio pro Cruzeiro, aquela recepção, o Pedrinho entra no campo, estão confiando em mim pra esse time e tudo e tal, e agora ele no banco ganhando essa grana assim, psicologicamente isso pro cara é horrível, né? Não, e o pior, que o Cajorge ainda faz 2 gols, né? 2 não, nos últimos 2 jogos ele fez 3. Eu sei, mas assim, ontem, por exemplo, já mete 2, perdendo um pênalti, metendo 2 depois. Dudu, né? Só que perdeu o pênalti e falou, agora é minha vez. O Gabigol o cara vai e faz 2 gols. Gabigol pensou assim, eu vou entrar. E com esse desconforto, entrar pelo ele cano. mesmo pode provocar uma saída dele, que fala com o empresário, né? Não, me tira daqui. É porque o Gabigol, esse peso que o Caju tá falando, é porque o Gabigol é um jogador, né, midiático e tudo mais, a imprensa fala muito, e ele se impõe como, né, o Ele fala midiático também, você também fala. Gabi, eu também sei falar Vocês vieram mesmo em escola? Foi escola. Fundamental, né? É o máximo ali. Ontem eu falei aqui, Bijão, falei assim, não, porque o Gabigol, todo mundo sabe, né, gente? O Gabigol é um cara prepotente, mitidão, não sei o que, os caras, não, que não sei o que, você não pode falar disso. Wallace. Mas você acha que ele é um cara humildão? Eu acho, não é porque é um modo de vida, cara. É um modo de vida do cara, traz isso pra ele. Naturalmente mas eu não tô falando isso de jogadores, não. Eu tô falando que ele passa essa ele dá essa impressão. Não, desde a época do Santos, eu lembro Cruzeiro e Santos 2018, se eu não me engano, Cruzeiro e Santos 2018, acho que foi naquele jogo da disputa que o Fábio pegou 3 pênaltis, ele é jogador do Santos. Não é fácil, não. 2018. Ele tava jogando, foi 2018. Aqui no eu já olhava pro Gabigol, ele sempre tinha uma marra, ele era marra. Abriu aquela porta pra dar parabéns pro Dorival, não foi? Não sei o quê. Ele faz esse joguinho. Mas ele amarra, mas é aquele negócio, cara. Isso aí não garante titularidade, não. Lá no Flamengo, ele tinha um time que jogava tudo pra ele, né? Era muito fácil. A bola chegava facilmente pra ele. Passou em determinado ponto a ser o time do Gabigol. O Flamengo do Gabigol. Era o jogo do Flamengo, vai ter gol do Gabigol e não sei o quê. Exato. O que a gente pontuou quando o Totonho foi fofo ao descrevê-lo como prepotente e arrogante foi que isso é pesado. Não existe. Não, ele foi na lata, eu gosto assim. Quero ver falar na cara. E ele não falou eu acho. Não, foi a primeira vez que ele não disse eu acho. Ele falou assim, porque o Gabigol é prepotente. Não, todo mundo sabe que eu falei. Isso aí. Gabigol, você fazendo uns gols, você fica até menos arrogante. É isso que não tá acontecendo. O que eu pontuei é o seguinte, não existe histórico do Gabigol tendo essa pecha dentro do elenco. Então, assim, com os seus iguais, com os outros jogadores. Então, mas ele sofreu isso com o Pedro, né? É um cara bacana. Pedro no Flamengo, ele sofreu isso, que basicamente agora ele vem a sofrer com o Caio Jorge. Novamente. Inclusive o Pedro, para mim, é um baita centroavante. Nem quando ele nasceu, o Portuga, nosso grande parceiro Portuga, falava dele assim, não gostava, achava mal. No início ele era meio esquisito, meio durão, parecia um poste. Que isso, do Fluminense? Não, antes daquela fase boa do Fluminense. Bem no início. Aí queria. Porque o Pedro é o melhor centroavante que tem na América do Sul. Não existe cara melhor do que ele, não. Ele joga muito. Fala, tem o Cavani no Boca. Não é melhor do que ele.
Mas aí o Pedro machuca. Hoje não é. O Pedro machuca e chega uma final da Copa do Brasil ano passado, quem que tá lá? Gabigol. Quem faz o gol? Gabigol. Então ele é um cara, que por mais às vezes que também tá nessas má fases, ele é decisivo, né? Então a gente não pode descartar. O Gabigol é um cara fundamental no Cruzeiro. Ele traz mídia, ele traz engajamento pro clube numa rede social, é muito além disso. Só foi aplaudido ontem. Ele tá fazendo os gols, gol de pênalti, mas é gol, gente. Gol de pênalti decide campeonato também. Eu tenho a mania de ficar falando desmerecer porque é gol de pênalti. Ué, mas você pode falando do Hulk. Não, mas aí é diferente. Era o Hulk, era o Atlético Mineiro. É diferente. Mas eu gostei da coerência. Agora, você tava falando que lá no Flamengo, né, o time jogava pro Gabigol. Cuidado, você vai falar aí. Não. Jogava em função do Gabigol. Não, lá ele aí é complicado aí. Não, eu tô te colocando em nenhuma freia não, pode ficar tranquilo. Mas ontem, por exemplo, o Matheus Pereira tinha uma chance de bater pro gol. Nossa, ele procurou o Gabigol. Você viu que só que ele procurou errado ali. O Matheus Pereira ainda falou assim, pô, né, vou tocar essa bola pro Gabigol meter um gol aí pra dar uma aliviada na barra dele. Será que isso... Mas ele correu errado, velho. Não reflete o tanto que o Gabigol é bacana no elenco? Porque assim, se ele fosse esse cara arrogante, o cara nessa situação que ele tá embaixo, eu vou tocar pra ele porcaria nenhuma. Mas o cara é legal, pô, eu vou tentar dar uma animada nele. O Gabigol é isso, inclusive ele tá ajudando o Cruzeiro numa questão também do vôlei, né? Às vezes ele vai lá junto pra acompanhar do futebol feminino do Cruzeiro. Ele tá, eu não sei se fez parte do contrato ou não, né? Mas é importante saber. Ele chama mídia, né? Como ele é um cara, né, com muita mídia, viver o clube, viver a instituição, acho que tá legal ali. Se faz parte do contrato ou não, mas eu acho que é bom pro Cruzeiro. E a vinda do Gabigol, ela trouxe uma coisa legal, principalmente com a criançada, que eu acho que faltava isso, tipo um jogador assim no Cruzeiro, né? O Matheus Pereira não conseguiu ser isso. Porque hoje ele faz um gol, mano, você vê a criançada na arquibancada, todo mundo já metendo muito. Ele é carismático, igual o Hulk no Atlético, Às vezes é necessário um clube ter esse jogador que fica legal ali, mas o Lucas Silva agora pode ser esse cara aí no Cruzeiro, né? Mas o Gabigol ele tem esse carisma com criança, desde a época do Flamengo, né, pô? Carisma é o negócio. Talvez o futuro do Gabigol seja ser o embaixador do Cruzeiro na Kings League. Faz um time de Kings League aí, que é o negócio aí. É futebol com Hadouken. Kings League. Futebol dos Enza, né? Que o pessoal fala. Ô, Virgão, no momento mais feliz do Cruzeiro, foi a loucura que você fez, assim, que você é um torcedor bem, né? O cara que tá ali vivendo o tempo todo. O que você já fez de uma loucura aí? Você falou assim, putz, que isso, que loucura. Bebeu até de manhã, não voltou pra casa. O que você fez? Depois que o filho nasceu, isso aí parou um pouquinho, né? A responsabilidade muda. Mas aí antes do filho nascer, casar... Essa questão da gente viver o Cruzeiro de arquibancada, então vai viajar, isso aí é bom demais. Então sempre tem história muito boa, né? Essa última agora da ida pro Paraguai, por mais que teve a derrota, eu sempre falo, a caminhada pra você ver o jogo. A caminhada pra você ver Você foi de buzu? Fui de busão, cara. Juntamos uma galera toda, deu mais ou menos umas 30 pessoas ali. E a gente foi de ônibus ali lá pro Paraguai, mas que viagem. Inclusive, o legal de fazer o vlog, registrar isso no Cruzeiro ali, é poder, depois eu quero ficar velho e assistir isso aí tudo de novo e ver a vida que eu já fiz pelo Cruzeiro, sabe? Então, assim, por mais que perdeu, a gente, até os amigos nós, a gente conversa, fala, cara, a derrota é ruim, mas a volta no busão, todo mundo fala, não, como é que vocês voltaram? Trucão, cerveja, zoeira, do mesmo jeito. Foi daqui até lá no truco. Era bom demais. E ia passando em cima da cadeira, vai pra lá, vai pra cá. Uma bagunça danada. Até falo, meu Deus, pelado, tem um ônibus aqui, não tem sobrevivente. Todo mundo chapado. Sem cinco, uma bagunça danada. E sem ninguém pra zoar, melhor. De repente, o tesouro assim, Caju. O motorista também jogando. Ué, quem tá dirigindo? Aí tem uma viagem dessa muito louca. A gente já fez uma vez. Aí o motorista, esse que vai, você nem sabe quem que é, né? Chega lá. Nossa, tava todo mundo na resenha, tinha chegado. Isso foi no Paraguai, não. Foi outra viagem. Todo mundo lá tomando a cerveja e tal. Do nada, como a gente foi voltado pra viagem, o motorista tava lá tomando uma. Ué, que isso? Aí, aí chegava meu pai e falou assim, ô bichão, o cara tá bebendo e vai voltar dirigindo, ele não tem nem carteira. Menos com menos dá mais. Isso já era de menos, né? Você sabe o que faz? Escuta essa agora, gente, ó. Presidente de clube goiano dispara. Estamos criando meninos mimados. Presidente do Vila Nova de Goiás gostou nada da arbitragem no jogo entre Goiás e Vila.
clássico aí pela Série B. O Vila teve um jogador expulso por comemorar com a mão na orelha, pedindo para ouvir a torcida, e o presidente Hugo Jorge Bravo deu uma entrevista após o jogo dizendo, abre aspas, estamos criando meninos mimados e não homens. Vamos assistir essa ótima declaração do mandatário do Vila, vamos lá. Eu também não entendi. Também não. Ali, aconteceu uma confusão no túnel com a segurança do Goiás também. O que aconteceu? Tava meio turvo pra gente da imprensa enxergar. O que aconteceu? Na verdade, o que a gente vê nos resultados do futebol brasileiro, quando a gente vai enfrentar as grandes seleções vamos dizer assim, mundiais, ela é reflexo dessa proteção que a gente está criando no futebol, uma barreira de proteção ridícula. Tempos difíceis formam homens fortes. E o que nós estamos formando no futebol é um bando de menino mimado. Menino mimado. Tanto dentro de campo, porque qual que é a justificativa do árbitro expulsar um atleta nosso porque fez isso aqui? Qual que é a justificativa? Nenhuma. Vocês estão formando um bando de menino mimado, acabando com o futebol. A verdade tem que ser dita. Aí eu saio ali fora, saindo, eu vou cobrar do árbitro, do porquê que ele acaba um jogo no escanteio para o Vila. No escanteio para o Vila, eu duvido, se fosse o escanteio para o adversário na casa dele, ele teria acabado o jogo. Eu duvido. Aí ele acaba, aí eu vou cobrar o árbitro, aí me passa o seu executivo do adversário, e o cara quer falar para mim que eu não posso falar nada, que eu tenho que ficar calado, que eu não posso. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Você, o árbitro, que vocês estão criando, é uma geração de menino. Aqui nós vamos cobrar aonde for. O que for do nosso de direito, nós vamos cobrar aonde for, em qualquer instância, sem problema nenhum. Dentro de casa, fora de casa, não é arrogância de forma alguma. Eu estava falando com o árbitro, cobrando o árbitro, que é o meu direito. É o meu direito. Por quê? Presidente, diretor, está todo mundo aqui, ó. Presidente e diretor só perde jogo. Só perde jogo. Então nós vamos nos posicionar e vamos cobrar. Agora ficar com milindre, nunca tivemos um milindre lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, nunca. E lá teve diretores do Goiás mandando torcedor nosso e a puta que pariu, fazendo gesto obsceno. Tá tudo certo, amigão, isso aqui é futebol. Isso aqui é futebol. Ou você vai formar homem, ou você vai formar negro que vai suportar a pressão, ou pede pra sair, vai ser executivo de handball, de vôlei. Mandou a letra, hein? Agora, isso aí vai pro Hulk também, aquele negócio do Zé Ivaldo lá, imitando a galinha, não tinha que cair nisso aí, não. Isso aí pra mim é normal, falei ontem. Sabe? É normal. Recentemente o próprio Leandro fez isso, né? Provocou. Por que aquilo do lado pode e outro não? Ele mesmo saiu com o gesto da galocura pra torcida do Cruzeiro lá no Independência, pô. Ele caiu, né? Ele caiu na ciladinha. Mas vamos ao fato mesmo, assim. Ele fez isso aqui. É igual o Guilherme fazia quando jogou no Atlético. Faz isso que a gente fala, gente, tá no rádio, né? Pôs a mão no ouvido. O Caju começou no rádio agora. O Wallace falou, tem um motivo. Pera aí, Bruno, aqui, ele falou que colocou as duas mãos, até por isso, fosse uma por dia, vai falar, Bruno. Ele colocou as mãos do tipo assim, quero ouvir a torcida. Isso. Porra. E aí ele foi... Guilherme fazia muito isso. Tudo que incita a provocação sai do... É igual o do Matheus Pereira também, que tava no... Mandou substituir o... substituir, levou o cartão. Ferreirinha. É verdade. Não, assim, os cartões assim vai expulso também. Cara, mas assim, hoje vai. Existe um movimento, e não é aqui no Brasil não, apesar dele estar achando que é no Brasil, do futebol mundial. Vocês vão lembrar isso recentemente, foi uma zoeira com o Haaland, que o cara fez a comemoração do Haaland para poder zoar. E no Arsenal e Manchester City, depois sentou pra meditar. É um menino novo aí do Arsenal. Levou cartão. Levou cartão por causa disso. Levou cartão. Vou lembrar outra coisa. Claro que esse cara, ele tem passa Lewis no nome dele. Lewis Hamilton. Esse é da Fórmula 1. Jerry Lewis. Lewis Hamilton. Eu não tô lembrando. Eu não conheço jogadores. Billy Lewis. Billy Lewis. Você vai lembrar do Dibu Martinez desconcentrando os batedores de pênalti. Mudaram a regra. E mudaram a regra que o goleiro não pode fazer absolutamente nada, ele não pode nem olhar. Essa postura, Bruno, do árbitro, ela vem da Federação dos Árbitros, né? De algum lugar que... cara, pô. Mas não pode ser do cara, não. O cara não pode... Alguém tá falando assim, ó, bicho, o cara fez alguma coisa, vai lá e vai em cima dele. Tem alguém mandando, não? Tá seguindo uma regra. Não tô falando que tá certo ou errado, não, Lélio.
Tô falando o seguinte, existe alguém mandando o árbitro. Ele que tá acima, né? A conduta que tá sendo passada pros árbitros. É claro, de campo, tá vindo lá de cima da FIFA. Eu não sei o que eles entendem de uma comemoração ofensiva ao adversário. Isso pra mim não é. É porque tudo que vai provocar. Provocou o adversário, pode incitar a violência, pode ter. É igual o sinalizador. Pode atrapalhar. É isso. Pensa sempre na questão da minoria, do problema que pode acontecer. É igual, por exemplo, não pode dirigir hoje embriagado. Antigamente, quando vocês lembram, todo mundo bebia uma e saía dirigindo. Não, sim. Mas porque tem gente que bebe, causa um acidente, pode matar uma pessoa. Então, o Virgão tem um ponto que é verdade. Todas as leis, essas leis restritivas, elas têm uma base seguinte: muitos pagando pelo erro de poucos. Isso é verdade. Mas assim, se tratando de futebol, você coibir qualquer tipo de coisa que faz parte do futebol. Tira a magia, né? Por causa disso. É como se você dissesse que aqueles caras encrenqueiros, eles só são encrenqueiros porque teve o cara que fez uma provocação. Eles vão fazer merda porque eles fazem merda, porque é deles isso. Não é esse tipo de coisa. O jogador fez uma provocação ali. É claro que tem um ponto. Melhor do que comemorar gol. Eu jogo GTA, vou sair matando todo mundo na rua porque eu jogo GTA. O GTA, porque tem um cara que faz isso. Não é por causa disso que o cara vai fazer merda. Melhor ver esse tipo de comemoração, sabe? Igual o Zé Ivaldo fez. Beleza, cara, do jogo. Melhor comemorar assim do que subir escadinha de arena pra ir lá abrir os braços. O que acontece aqui? Sai fora. Comemorar assim mesmo. É igual o Zé Ivaldo comemorou, é igual o Hulk comemora. Viola e pronto, sabe? É porque tem que aceitar perder, Lélio. Eu acho que tá acontecendo no futebol, principalmente os clubes também, não estão aceitando derrotas, né? Não sabe o que acontece muitas vezes? A reclamação, às vezes, de um time, a arbitragem fez isso, o Internacional fez isso aí com o Cruzeiro. Agora, recente, Cruzeiro e Inter. Teve aquele problema da arbitragem, o Roger Machado, não foi nada, deu razão ao árbitro e tal. Teve aquela confusão. Na outra rodada teve 2 lances com o Internacional e eles estão reclamando da arbitragem. Então é sempre assim, quando é ao meu favor, eu fico calado. Mas quando é contra mim, aí eu vou externar, vou na CBF. Então assim, é muita hipocrisia também de quem tá no comando dos clubes. E porque também todos reclamam, mas na hora que teve uma chance de mudar alguma coisa, como foi agora o negócio da CBF aí, na hora que tem a chance de fazer algo diferente, ninguém faz. Irmão, então fica ali na politicagem. Foi o que o PVC falou com o presidente do esporte, não foi? Presidente do esporte. Uma das entrevistas mais constrangedoras dos últimos tempos, por sinal, o cara tentando ali enquadrar o PVC. E o PVC na posição de jornalista dele, brilhante o questionamento. Mas assim, se tratando desse ponto específico, não acho que seja algo aqui do Brasil. Está ecoando no Brasil, mas vem do futebol internacional. Esse movimento de tentar, vou falar na moral. Virar todo mundo ursinho gano. É muita lacração no futebol hoje, tá ligado? Essa cultura woke, fala? Sei lá. Ela tá no futebol também, né, Léo? Agora uma coisa, por exemplo, o Vinícius Júnior, ele é achincalhado na Espanha, você sabe por quê? Por causa das comemorações dele. Por causa das danças que ele faz. Você sabe mesmo. Mas ele comemora assim, o cara tá fazendo gol, ele quer dançar, ele comemora do jeito que ele quiser. Sabe, ele rebola. Cara, depois você dá o troco, igual uma cena que não sai da minha cabeça. Vasco e Botafogo, primeiro jogo. Edmundo vai lá e faz gracinha, Vasco ganhando, para na ponta direita, coloca a mão na cintura e começa a rebolar. Era final. Aí no jogo da volta o Botafogo ganhou. Como que o Botafogo comemorou? Rebolando. Todo mundo rebolando pra Edmundo. É isso aí que é o bom, pô. Aí Corinthians e Atlético na Copa do Brasil 2014. Corinthians faz 2-0, o Mano Menezes vai lá. Sai assim, igual aviãozinho. Sai assim, ó. Com aviãozinho. Como que o Atlético comemorou a classificação aqui? Da mesma forma. Da mesma maneira. O Corinthians já tomou o ataque aqui. É aí que dá a moeda de troca. Ô, Lelão. O Viola comemorando. Nossa, imitando o porco. Imitando o porco. E na volta toma ali, tá, cara. Tomou isso aí. Cara, isso já tava de 4 mesmo. Esse tipo de provocação às vezes faz o jogo ficar até melhor. Claro, porque o cara isso vende o evento. Exatamente. Isso não gera violência, gera zoação. Vendeu o evento, o Gabigol, o negócio do inferno, que ele falou lá. Olha, ele fez o jogo de volta virar o jogo. Pois aqui, essa falação. O Onaná, o goleiro do Manchester, vai e fala: nós não tem a mínima chance de perder desse time do Lyon. Esse time é infinitamente inferior, é muito ruim.
Aí o cara lá do Lyon, que tinha jogado no Manchester, tá bom, tá falando o pior goleiro da história do clube. Aí, cara, o cara vai e falha no jogo. Leva 2 frangos lá na França. Toda hora eles mostravam o jogador que tinha falado. E ontem, acho que o Lyon tava naquele gás, porque vão provar pra esse otário que aqui não tem jogador ruim. E aí eles comemoraram e tal, e o bicho pegou. A taça da Libertadores, aquele goleiro que fez pro Hulk, não sei, né? Não foi? Foi, o velho. Não foi? Como é que é o Tem nome 5 dele? dessa que foi aqui. do América. Não sei o que. Mas, ele mostrando mas aqui, essa cultura, essa cultura do futebol, ela vem da gente lá, quem joga bola pelado em rua. A gente falava o quê pro cara ruim? Ou queria zoar o cara, falou assim, não, deixa que a natureza marca ele. A natureza marca, que isso é bom pra caramba. Gente, olha as bonecas hoje, as bonecas hoje tá com raiva. Os caras ficavam putos. Você tira a tampinha, né? Mas não era assim? Você tira a tampinha, aí tem um caju no time, daí, nossa senhora, já vai dar, já desanima, né? Não vou ficar, a próxima é minha, galera, a próxima é minha. Tem um amigo meu que ele vai no banheiro, ele começa a amarrar a chuteira. Pede pra cagar e sai. Pra ele entrar na próxima. Ei, Lélio, pede pra cagar e sai. Essa também é uma grande frase da pelada do Brasil. Virjaço Valdir Bigode Cruzoeiro, ele tá de barba, ele não tem muito cabelo, mas ele é coisa nossa, Virjão. Agradecer em nome da galera. Boa, Virjão. Valeu. Obrigado, viu, velho? Valeu. Segue lá, Cruzoeiro, Valdir Virjão no Instagram e tamo junto. Deus abençoe todo mundo aí. Sucesso pra vocês são feras. Tamo junto. E agradecendo também você que esteve conosco nessas 2 últimas horas da sua vida infame. Bom final de semana, uma feliz Páscoa para você, para toda a sua família. E na segunda-feira estaremos aqui. Sim. Estaremos aqui porque a gente não estudou quando a gente deveria. Não, vai lá, estuda. E a gente vai estar aqui na segunda-feira, que é feriado. Mas aqui o trabalho continua. Vamos repercutir todas as informações do mundo da bola, sempre com muita zoeira, sem mimimi, porque este é o Barba, Cabelo e Bigode. Deixa o like aí! E você que está no rádio aí, continue ouvindo a programação e é tudo nosso. Bom, Isso aí, totalmente. Um abraço pro Silvio e pro Arthur aí. Silvio Atleticano. 2 ovos pra você. 2 ovos? Você sabe. Passa pro Vigília, chegou hoje. Não, pode ficar. Pega ele e frita pra ele. Frita. Prato de noiva pro Lélio. Linguiça e 2 ovos. Pode ser um caol. Lá no Café Palhade. Vai ser isso. Um abraço pra Café Palhade, gente. Vou processar todos vocês, você pode ter certeza disso.